Ó, deu... Ah, já tá gravando. Deu gravar a aula e não gravar, na verdade. E não botar para apresentar. E outro dia aconteceu isso na aula mesmo. Pessoal, só conferindo. Tá ok aí? Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Sim, sim. Pronto, vamos lá. Eu peço desculpa porque eu tenho cometido esse erro frequentemente. Eu não, para quem assistiu a aula que a gente colocou lá, e eu peço desculpa porque aquela aula foi nas primeiras aulas que eu gravei, e eu ainda não tinha essa percepção que uma aula de uma hora, de mais de uma hora, ficava muito longa. Então aquela aula ela acaba que ela tem quase 2 horas, né? Então eu peço desculpa por isso. Mas vocês assistam aos pedaços, tá? Então vamos lá. A gente concluiu a última aula, onde a gente falou aí, mostrou essa figura, onde a gente tem a apresentação aí das pequenas diferenças. Das pequenas não, na verdade a gente tem diferenças bem, bem radicais sobre o evento climático de Londres e o de Los Angeles. E a gente explicou tudo isso, antes que o principal que a gente vai ter aí é a questão dos componentes, os constituintes, né, os poluentes, né, que são muito em função do tipo de combustível que é usado em cada período histórico dos eventos, tendo como em si um smog, né, de fato, aquela neblina, né, em Londres, pesada, cheia de material particulado, enxofre, monóxido de carbono, e uma mais complexa, com esse poluentes secundários, que é o smog fotoquímico que aconteceu em Los Angeles. No propósito de reduzir essa questão do smog fotoquímico, como assim, professor, reduzir? Pessoal, o que a gente falou ali, né? A gente deixou claro que esse processo do smog fotoquímico ele acontece muito em função de um processo de reações com poluentes secundários, tá? O que são esses poluentes secundários? A gente vai ter lá o oxigênio e nitrogênio, vai ter o próprio ozônio, né, que tem até aquele slide que eu mostro lá para vocês, que é o ozônio no local errado, porque quando a gente fala que está no local errado, isso é uma forma de simplificar a questão da explicação, mas é porque não é o ozônio estratosférico, né? Então, quando ele está aqui numa camada muito mais baixa, ele absorve uma energia, inclusive térmica, muito grande, e acaba gerando um aumento da temperatura. Mas beleza, vamos lá. Nesse processo, como é que eu posso reduzir o smog fotoquímico? Primeiro passo, eu tenho que conhecer. E eu sei que o smog ele é gerado quando tem uma grande concentração de poluentes na atmosfera. Beleza? Então, se eu tenho essa grande concentração de poluente e esse smog vai acontecer especialmente por esse excesso desses poluentes, então, o que eu devo fazer? A princípio, eu vou tomar fazer ações que reduzam o lançamento desses poluentes na atmosfera. Beleza? Que poluente é esse? Pessoal, em geral, esses poluentes atmosféricos, fatidicamente, são provenientes, em sua maioria, pela emissão automotora, seja do meio de transportes terrestre, marítimo e até aéreo, tá? Mas, em maioria, por conta disso. Professor, as fábricas também? Não, claro, as fábricas também. Quando tiver o uso desses combustíveis, especialmente fósseis, a gente vai ter a liberação desses poluentes, tá? A emissão desses poluentes, especialmente o hidrocarboneto. Então, uma estratégia é tentar reduzir a quantidade de lançamentos desses hidrocarbonetos na atmosfera, usando tecnologia, maioria tecnologia de produção, tá? Uma produção usando esse combustíveis alternativos, né? E aí entra uma discussão sobre biocombustível, enfim. E dessa forma tentar controlar a taxa desses poluentes na atmosfera. Isso é uma forma, tá? E quando isso não for possível, aí entra a questão do desenvolvimento tecnológico. A gente tem aí esse escapamento, escapamento de um carro, né? Que é uma forma, querendo ou não, a gente pode ser grosseiramente chamar que é o filtro, mas não é simples assim. Esse escapamento ele é cheio de catalisadores, né? Não sei se vocês conseguem ver nessa figura, que a estrutura dentro do escapamento, ela parece como se fosse aquilo das ABS, pessoal. Qual é o nome? Colmeia?
Sim, como se fosse uma colmeia. Então nessas colmeias são recheadas de material, tá? Material com a dissolver esse material e que vão dissolver esses poluentes e também catalisadores que vão reagir para oxidar ou reduzir em determinadas etapas. E a finalidade dele é receber esses poluentes, tá? Esse provenientes dessa queima incompleta, né, do combustível, proveniente dessa queima incompleta, e transformar em gases menos danosos ao meio ambiente. Aqui nessa figura, isso fica mais claro. A gente tem um exemplo aí do catalisador com o catalisador de rutênio, né, com a finalidade de fazer uma redução. Aí aqui a gente mostra basicamente o que eu estava dizendo para vocês, a questão de transformar esses poluentes em poluentes menos danosos, tá? Ou melhor, a gente transformar esses poluentes em gases menos danosos ao meio ambiente e à saúde, à saúde humana. A gente tem, pessoal, se por alguma razão a aula cair, porque está chovendo aqui, quando chove aqui na UFMA, corre isso da internet e a conexão ser perdida. Então alguém me liga no celular para não ficar falando o tempo todo, tá? Por favor. Obrigado. Continuando, a câmara de redução, a gente tem uns exemplos de reações aí de óxido de nitrogênio, tá? Tendo a liberação de nitrogênio e oxigênio diatômico, a mesma coisa para os hidrocarbonetos, tá? E numa segunda câmara, aí a gente já tem catalisador de platina, paládio, aí tem cádmio, tem uma infinidade de tipos de catalisador, tá, pessoal? A gente vai ter um processo de oxidação em que, nesse caso do exemplo, né, a gente tem aí a princípio parece ser um aldeído, tá? E tem o monóxido de carbono, que aí a gente vai transformar ele em dióxido de carbono. Ah, professor, mas o dióxido de carbono, ele é um gás de efeito estufa, fato. Contudo, ele é menos tóxico que o monóxido de carbono, certinho? Assim, para contar para vocês um caráter histórico, né? Um caráter histórico. Pronto. Pessoal, vocês eu sempre gosto de fazer uns exemplos, esse pop. Vocês assistem esses doramas? Eu não assisto, não. Não. Não, né? Não. Vocês sabem que é dorama? Também não. São esses dramas coreanos, com esse negócio de Netflix, tem muito desses doramas, esses dramas coreanos. Não, né? Enfim, então não vai adiantar. Mas o que eu vou contar? Nesses doramas, geralmente tem um evento, né? Das pessoas suicidarem, né? Em carro, queimam alguma coisa dentro do carro, deixa o carro trancado e se intoxicam e sofrem intoxicação por monóxido de carbono, dada a toxicidade desse gás. Para vocês terem uma ideia, e por que é importante que esteja fechado? Porque como ele oxida muito fácil, se tiver entrada de oxigênio, se tiver alguma coisa aberta, ele vai ser oxidado facilmente e eu não vou chegar a ter um nível de toxicidade do monóxido de carbono. Era comum também em pessoas fazendo manutenção de carro, em oficinas completamente fechadas ou garagens estreitas e fechadas, acabavam falecendo por intoxicação, porque ele não percebe, né, uma intoxicação lenta que funciona basicamente com esse monóxido, ele, entre outros mecanismos, tem um mecanismo específico, né, que ele combina ali, ele ocupa o espaço do ferro no centro da hemoglobina, responsável pelo transporte do oxigênio. Então, ele vira uma molécula ali com característica de hemoglobina, mas sem a capacidade de transporte do oxigênio. Então, acaba que essa pessoa morre asfixiada, lentamente. Isso é um dos mecanismos, tá bom? Então, por isso, é importante uma oxidação desse monóxido para o dióxido de carbono. E, claro, como a gente tem aí hidrocarbonetos ou esse resíduos, né, desse hidrocarboneto, pode ser uma aldeído, cetona, nessa molécula aí, que tem CA, HB, OC, tá? Pode ser hidrocarbonetos ou aldeídos não queimados completamente. Então, por isso, a necessidade de uma oxidação adicional para a gente ter a queima completa com a liberação de CO2 e água. Então, essas câmaras, esses catalisadores, eles são utilizados também são utilizados com essa finalidade, né? Reduzir o lançamento de
poluentes mais danosos, poluentes mais tóxicos ao meio ambiente. Alguma dúvida até aí? Pessoal, peço desculpa, essa figura eu uso ela faz um tempão, mas ela é muito feia, tá bom? Mas vamos lá. Vocês verem aí em cima, eu tenho C3H6, tá? E eu tenho aí, esse é um hidrocarboneto, tá? Digamos que esse hidrocarboneto a gente tem aí em concentração por miligrama por litro, né? Ou por ppm, né? Parte por milhão, em baixo tempo de irradiação. Então, quando essas moléculas recebem radiação, elas acabam sendo decompostas. E esses hidrocarbonetos, geralmente, eles vão acontecer, ou eles vão oxidar produzindo o amônio, o ozônio, tá? Ou formando intermediários, poluentes secundários. Aí sim, a questão do aldeído, aí esse CH3, CHO, tá? Amarelado. Vocês vão ver que sempre que eu tenho decaimento desse hidrocarboneto, tá? desse hidrocarboneto do exemplo, eu vou ter evolução de outra espécie. Então, acaba que muito desse hidrocarboneto, ele acaba por reações, inclusive reações fotoquímicas, tá? Eu tenho a geração de outros poluentes. Aí a gente tem o monóxido de carbono, o aldeído, tá? E até a geração daqueles pães que já nós falamos anteriormente. Beleza? Olhando aqui do lado, a gente vai ver que tem uma redução do óxido de nitrogênio, que sofre oxidação para o dióxido de nitrogênio. Pessoal, essa redução que a gente está falando aqui, eu tenho monóxido, esse monóxido, vocês perceberem ele ali no canto, com uma coloração cinza, ele tem a redução dele, a partir que ele vai sendo reduzido, na verdade, quando eu falo reduzido, não é no princípio das reações de redox, mas reduzindo sua quantidade, essa redução de sua quantidade se dá pelo processo de oxidação. Então, eu reduzo a quantidade de monóxido de nitrogênio por meio de oxidação, que vai gerar uma maior quantidade de dióxido de nitrogênio. Beleza? Além disso, a gente já falou, né, desse hidrocarboneto, do exemplo, sendo oxidado para formação, produzindo ozônio, reações que a gente já mostrou anteriormente, né? E a formação secundária, né, de aldeídos, monóxido, dióxido e PAN, como eu falei anteriormente. Beleza? Embora o gráfico seja bem esquisito, tá? Mas ele dá uma ideia demonstrando aí essas concentrações elevadas de hidrocarbonetos que, por processos de fotoquímicos, né, por reações fotoquímicas com irradiação de energia solar, por exemplo, a gente tem o surgimento de outros produtos e, por vezes, poluentes até mais danosos à saúde humana. Tá. Quando nós falamos lá de efeito de smog fotoquímico, em algum momento foi falado, na região tal aconteceu uma inversão térmica. Então, pronto, vamos explicar o que é essa inversão térmica, tá? A gente tem um processo natural que é a conversão térmica. Pessoal, é o mesmo princípio, a gente não tem 3 formas de condução de calor? É contato, condução, tá? Me corrija se eu estiver errado, né? Contato, condução e convecção. Não, contato, irradiação e convecção. Beleza? Me corrija se eu estiver errado. Tá? Então, pronto. Professor, eu aprendi que é condução mesmo. Condução, convecção e este último. E irradiação, correto? Irradiação. Beleza, obrigado. Então, o que acontece? A convecção térmica é aquele exemplo que a gente conhece, que sempre, eu acho que até hoje, nos livros, dá aquele exemplo da geladeira, né? Porque hoje não é comum, mas as geladeiras simples, né, as que não são duplex, elas sempre tinham o congelador na parte de cima, né? Mas por quê? Porque aquela parte era mais gelada, então aquele ar mais gelado, ele ficava em cima e a partir ele era mais denso e ele caía, e a partir que ele caía, o ar mais quente subia, né? Tocava ali, tinha contato com aquela parte mais fria, esfriava, caía, aí a gente tinha essa recirculação. Isso mesmo acontece na atmosfera. Só que essa convecção na atmosfera, a importância dela, ela vai além desse controle de temperatura, porque essa convecção ela é importante para distribuição e espalhamento dos poluentes que tem na atmosfera. Então, quando eu tenho essa circulação, tá? Essa circulação de ar frio, ar quente, eu acabo recirculando também, fazendo uma circulação do poluente.
E o que quer dizer isso? Ah, professor, isso é ruim, porque os poluentes acabam sendo melhor espalhados. Na verdade, não. Porque esses poluentes eles causam mais danos quando eles estão bem concentrados. Então, se eles estão em maior concentração em um pequeno espaço, ou numa pequena área da atmosfera, fatidicamente ele vai gerar mais efeitos deletérios à saúde dos seres humanos, tá? Então, a convecção térmica, ela favorece isso também. Aí, beleza. Eu expliquei. Aí a gente tem um fluxo, né, normal dessa convecção. O que a gente tem? A gente tem a superfície do solo, né, ela recebe uma temperatura e como reflete, então naturalmente ela é mais quente, aqui na parte inferior, aqui mais próximo dos solos. E por outras questões, né, queima de combustível, atividade humana, enfim, a gente naturalmente na superfície a gente vai ter um calor, uma temperatura mais alta do que a partir que se sobe na atmosfera. Mas o que acontece? O fluxo natural é que esse ar quente ele subra, eu tenho o ar frio, depois o mar frio, pese e faça essa recirculação, da mesma forma. Claro, pessoal, que aí, nesse caso, eu não vou ter, a explicação não é tão simples como da geladeira, que é um sistema relativo fechado, tá? Aí eu vou ter esse envolvido, esse dinâmica até esse vento, velocidade do vento, umidade, questões climáticas, geográficas, tá? Vocês vão perceber que essas questões, os efeitos, os fenômenos causados pelo poluente, eles também estão muito associados às questões climáticas e geográficas do local, tá bom? É bom falar também... não, depois eu falo isso. Enfim, então vocês entenderam que essa conversão natural é o mesmo processo, beleza? Aí, o que acontece na inversão térmica? A inversão térmica, eu crio, tá? Nesse processo, eu crio uma camada de ar quente muito, muito densa, que ela não permite a troca, tá? Com essa camada de ar frio, que é ali, ó, que era para estar quente, frio, frio. Não. Aí essa ar quente sobe e eu tenho uma camada de ar frio, muito ocasionado pela presença desse poluente. Se vocês observarem esse desenho, vocês vão ver que no fluxo normal eu tenho uma quantidade de poluentes espalhados em toda a figura. Agora aqui não, eu tenho os poluentes espalhados só aqui na parte inferior, tá? Claro, aí o que acontece? Claro que em períodos mais frios, isso é muito mais comum de acontecer. Isso acontece, pessoal, a gente fica falando as coisas aqui e parece que são questões que estão muito além da realidade, mas isso acontece comumente nessas grandes cidades hoje em dia já. São Paulo, sempre há períodos que há um processo de inversão térmica, ok? Então, o que contribui isso? Essa massa, essa quantidade excessiva de poluentes favorece, tá? Mas aí a gente tem que explicar uma coisa, tá? Esse processo de inversão térmica, ele também acontece muito por questões naturais, beleza? Eu tenho uma inversão térmica natural. Porque o que pode acontecer? Eu posso ter uma temperatura do solo muito fria, tá? E eu não conseguir haver a circulação, porque essa temperatura, essa massa de ar próxima à superfície terrestre, ela já está muito densa e muito fria. E, naturalmente, ela não vai subir até que as temperaturas aumentem, tá? Então, o processo de inversão térmica também ele acontece de forma natural. Agora, o que muda é que os efeitos deletérios à saúde, como bronquite, a ardência dos olhos, outros problemas respiratórios, aí esses problemas eles estão associados à quantidade à contribuição das atividades humanas na geração de poluentes. Beleza? Vamos lá. A inversão térmica, ela acontece de forma natural, tá? Ela pode acontecer de forma natural. Pode ter temperaturas baixíssimas, sobretudo no período do inverno, tá? Pode ter temperaturas baixíssimas e na superfície eu vou ter uma quantidade, uma densidade muito grande de ar frio, e naturalmente, se ele é denso, ele não vai subir. A camada de ar acima dela vai estar mais quente, tá? E essa vai subir, mas ela vai impedir que essa mais fria suba, até porque ela é muito densa, beleza? Até aí tudo bem. Mas
O que eu falei que é importante nesse processo de convecção térmica? A circulação e distribuição dos poluentes. Quando eu não tenho essa convecção térmica, esses poluentes ficam concentrados numa única região. Isso, aí sim, aí entra a ação do homem. Essa ação do homem que vai gerar efeitos deletérios à saúde. Ou seja, a atividade do homem necessariamente não causa diretamente a inversão térmica em alguns casos. Contudo, a presença de quantidades excessivas de poluentes, quando há a ocorrência de inversão térmica, esses poluentes eles vão gerar, aí sim, problemas à saúde do ser humano. Na bronquite, no sistema respiratório como um todo, irritação dos olhos e outras questões. O pessoal ficou confuso? Deu para entender? Deu. Tranquilo? O que eu quis falar aqui? Que essa inversão térmica tem a contribuição dos poluentes para acontecer, mas ela também acontece de forma natural. Só que, quando ela acontece de forma natural, digamos que eu tenho um ambiente que não tem poluentes excessivos, tem uma área rural. Eu vou ter uma inversão térmica, mas eu não vou ter os efeitos gerados pela poluição, como esses problemas respiratórios, irritação dos olhos, todos esses efeitos deletérios à saúde ocasionados pela presença desses poluentes. Beleza? Agora, quando eu tenho uma inversão térmica, que mesmo de ocorrência natural, e eu tenho um ambiente rico em poluentes, aí eu vou ter uma geração, aí eu vou ter um aumento da ocorrência de problemas de saúde na população. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos uma foto. Eu não sei se isso é São Paulo, acho até que não é. Não lembro de onde eu peguei essa foto, mas isso não é São Paulo, não. Acho que é BH. Eu não lembro, tá? Que cidade é essa? Mas aí vocês estão vendo, né? Que vocês estão vendo essa gradação de cor, tá? A gente tem essa coloração bem marrom, bem cor, tem assim embaixo, tudo, e na parte de cima tudo muito claro, né? Isso é uma foto numa cidade que está sofrendo, que sofreu aí nesse momento uma inversão térmica. Uma coisa que eu queria falar sobre essa questão da inversão térmica que passou batido. É basicamente isso. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco dos materiais particulados, né? A gente fala muito, aí a gente pode resgatar aqui a fala do efeito, né, do smog, né, em Londres, né? Muito dessa questão dos materiais particulados. Aí, quando a gente fala em material particulado, a gente pensa muito na questão dos combustíveis mal queimados, né? Geração de material, esse carbonáceo, né? Então, mas não só, pessoal. Quando a gente fala em material particulado, a gente está colocando todo mundo no pacote, inclusive esse material particulado gerado da indústria de construção civil, né? Não sei se vocês observam que hoje, quando a gente tem essas construções, elas têm aquelas telas, né? Essas telas é uma tentativa de reduzir a proliferação desse material particulado. Professor, qual é o mal de ter esses materiais particulados na atmosfera? Eles não reagem, não. O que acontece? Se tu pega um material particulado, dependendo da granulometria dele, ele pode ficar alojado em alvéolo pulmonar e, naturalmente, aquilo vai gerar um processo infeccioso e tu pode ter problemas gravíssimos nos pulmões. Tá? Isso é um problema básico, tá? Outro material particulado que a gente tem muito coisa de material particulado de forma natural, a questão das praias. Aqui em São Luís, por exemplo, se tu vai ali na litorânea, é legal, tudo mais, mas às vezes dependendo do período do ano, tu vê muito lançamento de areia, de poeira bem fina, né? Que nós acaba que a gente inspira aquilo, né? Então, isso também, esses também estão dentro de material particulado. Então, quando a gente pensa em material particulado, não é exclusivamente proveniente da queima incompleta, né, de combustíveis, tá bom? Os materiais particulados aí, eles são em geral, ou são partículas finas de sólidos, ou líquidos suspensos no gás, beleza? Ele tem essa sigla, como é que a gente caracteriza um material particulado? Ele tem essa sigla aí, PM, né, do inglês, tá? E depois ele tem um número, né? Que esse número ele vai descrever qual é o tamanho máximo dessas partículas.
Por exemplo, eu tenho PM10. Então, eu estou dizendo que esse material particulado ele tem um tamanho menor que 10 micrômetros. Por outro lado, eu tenho PM2.5, que representa que eles são partículas. Eu tenho um grupo de partículas que ela é menor que 2,5 micrômetros. E assim sucessivamente, PM5, PM20, e aí assim sucessivamente, todos nessa fase do micrômetros, tá bom? Então, você sempre vai encontrar isso em artigos, em livro, PM alguma coisa. Quando a gente tiver PM e o número está associado à granulometria, né? Ou tamanho, como preferirem, do material particulado, tá bom? E esse material particulado, a gente tem fontes naturais ou antropogênicas. A gente falou, as fontes naturais. Eu falei aí rapidinho das praias, das dunas, né? Que há controvérsia, né? Na verdade, essa areia da praia não é da praia, dos rios que desaguam no mar, e essa areia é lançada nas praias. Beleza. Mas além dessas fontes naturais, a gente tem uma fonte muito importante de lançamento de material particulado na atmosfera, que são os vulcões. Certo? Quando a gente tem, inclusive, grandes lançamentos, grandes erupções, né? A gente tem, a primeira sinalização é o lançamento gigantesco de nuvens e nuvens de material particulado. Inclusive, dependendo da extensão dessas nuvens, a gente tem esse cancelamento de voos, esse suspensão de funcionamento de aeroportos em um grande número de países ao redor desse evento. Tá bom? E, claro, a gente sempre vai ter a oportunidade, a gente sempre colabora também, né, com as atividades antropogênicas no processo de contaminação da atmosfera. Pessoal, como eu falei para vocês, tá? Eu vou aqui parar. Tá? Eu vou parar aqui a gravação.